Hello, hello, pessoal. E hoje nós vamos falar justamente sobre como você usa essa linguagem corporal para te ajudar a vender mais. Se você está me vendo e ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, sou neurocientista de marcas pessoais e diariamente aqui nesse canal trago insights para você se tornar uma marca respeitada, desejada e muito bem paga pelo que você faz. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre a linguagem corporal para ajudar a vender mais. E antes, preciso te dizer, né, o que é a linguagem corporal. A linguagem corporal é tudo aquilo que o nosso corpo expressa. Que muitas vezes, muitos de vocês empreendedores ficam presos em falas, em script, em o que eu vou postar, como é que eu vou trazer o conteúdo ali, e se esquece justamente de pensar na identidade visual ou na linguagem corporal. Então, muitos estão preocupados com o próximo post, com a maneira como vão falar, mas a linguagem corporal, que é aquilo que a gente fala sem dizer, sem abrir a boca, para além da questão da percepção, né, que eu já falei aqui outros dias também sobre a questão de cores e roupas e tudo mais, a forma como o nosso corpo se comporta vai falar muito sobre a gente transmitindo uma mensagem, seja essa mensagem positiva ou não. Então hoje justamente eu quero trazer para você como é que você pode usar a sua linguagem, né, sua postura, enfim, para te ajudar a vender mais. E o ponto todo é justamente o seguinte: você pode falar tudo certo, pode ter o melhor serviço, pode ter o melhor preço, a melhor intenção, mas se você não traz isso no seu corpo, se a forma como você está falando sobre tudo isso não gera desejo, ou você fala de uma maneira muito seca, vamos dizer assim, né? Quando o seu corpo não acompanha aquilo que você está falando, e aqui na internet tem vários memes sobre isso, né? De às vezes a pessoa está falando uma coisa, está super empolgada e o corpo não está empolgado. Então, tem até um meme do desfile, vocês já viram? Que é acho que é a Alessandra Negrinho, não? Batendo palma sem parar, mas a cara da pessoa não tem nada a ver com aquela animação toda para palmas, né? Então, é tipo isso. A linguagem corporal ela não está acompanhando aquilo que está sendo trazido. E aí esse é o grande ponto, né? Muitas vezes quando a gente vê assim, por mais que você fale, se o seu corpo não diz a mesma coisa, a mesma mensagem, eu não vou acreditar em você. Eu vou duvidar daquilo que você está falando, eu vou perder a crença em você, enfim, não vai passar confiança para mim, tá? E aí o que acontece? Muita gente acha só que a linguagem corporal, e até quero saber de vocês, você já sabia o que era a linguagem corporal? Comenta aqui. Muita gente acha que a linguagem corporal é muito técnica de palco, é pose, é fazer uma performance, é o teatro. É também, mas quando a gente está falando de vendas, a linguagem corporal aqui nesse quesito tem mais a ver com a maneira como você vai se comportar durante uma venda. Então aqui a gente fala de uma linguagem corporal relacionada a comportamento, tá bom? Então, por exemplo, imagine duas pessoas oferecendo exatamente o mesmo serviço, tá? Sendo que nessa temos dois profissionais com o mesmo serviço, tá? Aí o primeiro profissional fala super rápido, fala embolado, fica sorrindo demais o tempo todo, muda de postura toda hora, tá inquieto, com o corpo se mexendo demais e às vezes até se inclina demais. Agora pensa numa segunda pessoa, um segundo profissional do mesmo serviço que fala com segurança, tem um gesto mais contido, mais pausado, não fala rápido, sabe fazer pausas de silêncio no momento certo, consegue transmitir um olhar mais estável. Concordo que ele ou ela vai passar muito mais segurança do que o primeiro profissional? Vocês conseguem sentir isso? Que é uma coisa que a pessoa vai trazer essa sensação? De verdade, assim, quem você confiaria mais? No profissional 1 ou no profissional 2? E aí o ponto justamente é esse. Às vezes o serviço é o mesmo, o preço é o mesmo, tá? Só que o cérebro da gente vai confiar em quem transmite mais segurança corporal. Faz sentido? Você já tinha pensado nisso? Então, assim, ó, se sua linguagem corporal de certa forma, você quando vai conversar, se mexe demais, fica inquieto demais na cadeira, ou enfim, pensando até no online, né? Às vezes tá sentado, começou a ficar mexendo muito,
às vezes tá sorrindo muito porque você tá nervosa, não é aquele sorriso tão natural. Você não sabe dar silêncio, se fez um silênciozinho, você já tá nervosa, achando que precisa mudar a conversa, tem que fazer algo para não ficar esse silêncio no meio do ambiente. Isso pode estar sabotando as suas vendas. Porque o cliente sente esse seu cheiro o desespero ali, de que você tá com medo. O cliente vai sentir que você não sabe exatamente o que você tá fazendo, sabe, assim... Ou sabe o que tá fazendo, mas você tá com tanto receio que espanta o cliente. Então, o cliente sente isso, ele sente essa insegurança. Se não for uma pessoa extremamente compreensiva para aquilo que você tá trazendo ali, a chance de você perder esse cliente é muito grande. Então, é onde você precisa começar a podar essa sua linguagem corporal para que ela fique mais refinada e condizente com a profissional que você quer ser, com o tipo de cliente que você quer atrair. Então, você precisa trazer esse contexto para que as pessoas sintam mais segurança em você, né? Então, um contexto para sua vida, para seu alinhamento profissional, para sua postura, para que você possa transmitir mais segurança nessa linguagem corporal. E onde é que principalmente a gente pode depositar esses aspectos de segurança na linguagem corporal? O primeiro é a postura mesmo, já falei de postura aqui em outros dias realmente, mas aqui a gente fala de uma postura, a gente tem postura em dois aspectos, né? Na questão estética, tipo fisioterapêutica talvez, onde a gente fala realmente de como anda ereto, com a coluna, se o pé tá firme, se o corpo tá balançando, e a postura no sentido de ação. Mas aqui, como eu tô falando de linguagem corporal, eu tô falando mesmo da postura física. Então, qual a postura que você assume na hora que você está conversando com o cliente? Você tá mais cabisbaixa, com o ombro baixo, ou você tá ereta, firme nas suas palavras? Mas também não precisa ficar parecendo um robô, porque senão vai ficar fluido. E a ideia é ser fluido naquilo que você está trazendo na sua postura. O segundo ponto é os gestos que você faz. Muita gente, quando está dialogando, tende a ficar conversando muito, assim. Eu vejo muitos de vocês, tipo, vai palestrar, vai ter uma call. E aí se movimenta muito com os gestos por conta do nervosismo. E alguns até são da forma de falar extremamente comunicadora, que se balança muito ali. Só que esses gestos, eles vão atrapalhar muito mais do que te ajudar na venda, porque vai passar insegurança, fora que o cliente vai prestar mais atenção nos seus gestos do que, de fato, no que você está falando. E não é isso que você quer na hora que você está fazendo uma venda, certo? E o terceiro ponto é realmente saber respeitar um silêncio. Então, se tiver um silêncio no meio, eu sei que para muita gente é difícil ignorar. As pessoas tendem a querer preencher silêncios, tá? Então, assim, terminou uma frase, faz uma pergunta, fala o preço. É muito complexo você também deixar só enviar a mensagem para a pessoa e esperar a pessoa de volta. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é justamente não terminar essa frase sobre vendas, vamos dizer assim, né? Uma frase de vendas, uma conversa de vendas, é onde você larga a informação para a pessoa, a não ser que você não queira mais aquele cliente ali. Tipo, eu tô demitindo o cliente, então talvez eu não dê continuidade na conversa. Mas sempre terminar com uma frase. Principalmente se você estiver conversando cara a cara com a pessoa, aquele vácuo de silêncio que fica no momento que estão pensando não é interessante se manter. Então você pode preencher ele de forma intencional. Agora, também não dá para só ficar querendo quebrar o silêncio com mais perguntas aleatórias que não vão te ajudar a vender. Também não precisa ser essa pessoa que vai ficar enchendo o saco do cliente, certo? Então, o cliente ele não vai comprar quando você se esforça mais. Sempre estou falando isso aqui para vocês em cada insight diário que a gente tem, certo? O cliente vai comprar quando ele percebe que você é a melhor opção. E para você ser a melhor opção, para você parecer a melhor opção, você precisa sustentar isso. Você tem que sustentar isso na sua postura, no seu olhar, na sua identidade visual, na sua percepção de valor, no seu feed, inclusive no seu espaço de atendimento, na maneira como você se comunica, na sua fala, no seu rosto. A gente já falou de várias dessas coisas aqui, né? Teve dia que eu falei só de rosto, teve dia que eu falei só da comunicação, da sua história, que eu falei ontem da história. Então tudo isso ele vai criando, vamos dizer assim, cada dia um insight, né? Então, todos os insights compõem uma grande estratégia para você se posicionar e se tornar essa grande profissional, referência no seu nicho, referência na sua área. E o ponto é, você não precisa necessariamente aprender
uma tática de venda muito mirabolante, algo assim. Você precisa aprender formas de se conectar melhor com o cliente. E aí, pensando nisso, seu corpo pode ser um gancho para isso, tá? A sua postura de forma geral e todos os pontos que envolvem, a gente chama assim no marketing. Eu já falei isso aqui pra vocês também, deixa eu até fazer esse adendo. O posicionamento, gente, ele tá dentro do branding, tá? Branding é uma área do marketing que cuida da gestão de marca. Então, tudo que vocês estão vendo aqui que eu tô trazendo pra vocês é o branding, só que eu trago o branding aplicando a neurociência. Então, quando a gente fala no branding, todos os seus pontos de contato com o cliente, tudo que sua marca tem contato com o cliente, então a gente chama de pontos de contato, precisam trazer essa postura, essa identidade, esse mesmo posicionamento, essa mesma comunicação, tudo tem que ser congruente. Então, todos os seus pontos de contato com o seu cliente tem que fazer sentido, tem que ser iguais, tá? É assim que você vai conseguindo se posicionar melhor.